Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo usa esse argumento em Romanos capítulo 8, aonde ele, juntando alguns fatos, ele mostra que nós somos, portanto, vivemos numa plataforma já de vitória definida, não uma vitória por vir, mas uma vitória já definida. Batalhamos uma batalha, na verdade, já ganha. A única maneira de nós perdermos esta batalha é se nós desistirmos. Mas não existe nada externo, não existe nenhuma força, não existe nada na criação. É o que Paulo argumenta, de que tenha qualquer poder para nos afastar do amor de Cristo. Evidentemente que isso não rouba o nosso livre-arbítrio, isso não rouba a nossa liberdade de escolher ou rejeitar a Deus. É por isso que, de todas as coisas mencionadas por Paulo naquele capítulo, dizendo, eu estou bem certo que não será nem altura, nem profundidade, não será nem riqueza, nem pobreza, não serão nem anjos, nem demônios que me poderão afastar de Deus, ali ele não inclui a si mesmo. Porque, na verdade, nós somos o nosso pior inimigo, nós somos o único que, de fato, pode nos afastar de Deus. Mas, quando nós levamos em consideração que nós servimos a um Deus que nos ama incondicionalmente, que nos amou e deu prova desse amor, entregando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, na condição que éramos ainda de inimigos de Deus, ali Ele já tinha nos amado e oferecido Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se nós temos um Deus que nos salva não pelos nossos méritos, mas por graça, Ele diz, você não vai ter condições de salvar a si mesmo, então deixe que eu vou dar a salvação de graça para você. E tudo que você tem que fazer é crer na obra de Jesus, nos méritos de Jesus. A tua salvação não será conquistada pelos teus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Então, tudo que você tem que fazer é crer e passar a viver a sua vida para Jesus, render a sua vida para Jesus. Portanto, nós temos um Deus que nos ama, uma salvação que independe das minhas ações, depende tão somente da minha decisão de crer. E nós temos ainda um Deus que já despojou o nosso inimigo, Ele despojou o nosso adversário de todo o seu poder, de maneira que o nosso maior adversário não tem força contra nós. Precisamente o contrário é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos deu a autoridade e o comando de sairmos por aí expulsando demônios. Então, na verdade, o diabo é que deveria temer e teme realmente a nós, e não nós termos qualquer tipo de temor, qualquer tipo de medo de Satanás. Portanto, Satanás ele só pode trabalhar por meio da mentira, por meio do engano. Ele tem um poder de influenciar a mente, como nós vamos ver num determinado ponto nesta noite. Ele tem poder de manipular com os nossos sentimentos, e nós precisamos aprender a detectar essas coisas e nos posicionar. Mas com essa condição de uma salvação que vem por uma graça que não é baseada no que eu faço, baseada no que Jesus faz, e tudo que Ele faz é perfeito. Num Deus que me ama incondicionalmente. Num inimigo que já está despojado, desarmado, já foi vencido. E ainda numa condição onde a Bíblia diz que Deus faz com que todas as circunstâncias da vida elas trabalhem para o nosso próprio bem, então se torna virtualmente impossível nós sermos derrotados. É por isso que Paulo conclui que nós somos então mais do que vencedores. Mas se nós somos mais do que vencedores, então a pergunta que fica é, por que eu conheço tantos crentes derrotados? Maybe including myself, talvez incluindo a você mesmo. Se nós somos tudo isso que Paulo diz, se a Bíblia constata esses fatos, então por que tanta gente derrotada? E a questão chave é a mesma da nossa salvação. A questão é, para ser salvo, você teve que crer. Para você ser vitorioso, você tem que
crer. A palavra, ela lançou os mesmos fundamentos na Bíblia para a salvação da nossa alma. Na mesma palavra, na mesma Bíblia, ela lançou os fundamentos da nossa vitória em Cristo numa vida agora cristã. A questão é, nós só temos certeza da nossa salvação porque é isso que está escrito na Bíblia. A nossa certeza da salvação não se baseia em nosso sentir. Ele não se baseia em nossas convicções pessoais. A nossa salvação, a âncora que nós temos de que somos salvos e que venham as tempestades, venha o que for, estamos ancorados nisso. O nosso barco pode ir para lá, pode ir para cá, mas como ele está ancorado, ele permanece firme na verdade de que somos salvos em Cristo Jesus. Esta âncora baseia-se no fato de que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se com o teu coração você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que se com a tua boca confessares, você será salvo. Creia e arrependa-se, e você será salvo. Com declarações simples assim, a Bíblia mostra como nós conseguimos a salvação. E a verdade é que todos nós só temos convicção de nossa salvação exatamente porque a Bíblia diz. Então a pergunta é, por que nós não conseguimos ter a mesma convicção em relação a todas as demais coisas? Por que nós não conseguimos crer em todas as demais coisas? Nós cremos que Jesus foi capaz de conquistar a salvação para nós, o resgate das nossas almas de um destino eterno no inferno. Ele conseguiu mudar radicalmente essa história para nos levar para a glória, para o céu. Nós temos convicção, pelo menos a maioria dos cristãos, eles têm firme essa convicção. É interessante isso. Quando lidamos com crentes, nós temos crentes de todo tipo, né? A igreja parece muito com a Arca de Noé, tem tudo quanto é bicho, né? E a gente vê crentes de tudo quanto é jeito. Tem aqueles que pensam que são crentes e não são. Tem aquele que é crente, mas pensa que não é, porque ainda não foi ensinado direito. Existem pessoas que estão nos mais diversos níveis. Nós discordamos de tantas coisas, mas uma coisa que normalmente é comum entre praticamente a maioria de todos os cristãos é de que ele sabe que quando ele morrer, ele vai para o céu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa certeza. Mas a pergunta é, se você consegue crer num Jesus que é capaz de te salvar e te levar para o céu, por que nós temos uma dificuldade tão grande em crer num Jesus que pode agir no dia a dia das nossas vidas e resolver os nossos problemas diários? Porque a verdade é isso. Nós cristãos temos uma tendência terrível de crer num Deus em que nós de fato não confiamos. A gente crê nele, a gente se fundamenta nele em algumas coisas essenciais. Eu aceitei Jesus, eu entrego minha vida para ele, vou viver para ele e vou terminar indo morar lá na casa dele. Vou morar lá com ele. Mas no fundo, nos assuntos diários, nas grandes lutas da nossa vida, nós de fato não confiamos em Deus. Nós mostramos que somos capazes de crer em Deus, mas não confiar nele. E isso é a razão pelo fato de que existem tantas promessas na Bíblia de vitória do crente. E apesar da Bíblia afirmar que nós somos mais do que vencedores, grande parte dos cristãos vivem, na verdade, de derrota em derrota. A prova de como é possível crer e não confiar, nós encontramos entre vários textos bíblicos, neste que nós lemos aqui de João, capítulo 11. O episódio é quando um amigo íntimo, uma família muito querida de Jesus, para Jesus, morre. Um dos membros, morre o chefe da família, morre Lázaro. Eles viviam em Betânia. Betânia tem uma distância de 3 quilômetros de Jerusalém, o que é uma caminhada que você normalmente consegue fazer com bastante preguiça, com 30, 40 minutos, você consegue percorrer essa distância.
Jesus estava ministrando em Jerusalém. E, enquanto isso, Lázaro, seu grande amigo, amigo pessoal de Jesus, ele está enfermo, gravemente enfermo, a ponto das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, enviarem emissários, enviarem recado para Jesus que está ali em Jerusalém. E eles chegam para Jesus e dizem, o teu amigo Lázaro está muito doente. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus demora, depois que recebeu o recado, Jesus leva 2 dias para ir para lá. Ele espera 2 dias ainda em Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele chega, o morto já estava morto há 4 dias. Então, é provável que, na verdade, no caminho dos emissários para irem transmitir a notícia a Jesus, Lázaro já tenha morrido. Ou seja, quando, na verdade, falaram para Jesus que o seu amigo estava muito doente, ele já estava morto. E como Jesus ainda se demora mais 2 dias, além daquele dia em que os emissários vieram até Jesus, mas depois, o outro dia onde ele caminha até Jerusalém, ele chega no 4º dia, aonde o homem está morto. E Jesus chega ali, um bocado atrasado. Aquele que foi chamado para fazer uma oração de cura divina, chega ali no velório do cara que já está morto há 4 dias. Bem ao estilo Brazilian style, né? O horário de Jesus, o timing de Jesus para esse evento foi bem Brazilian style. Ele chega lá e chega com a maior cara de pau ainda, né? No velório, todo mundo lá, todo mundo acompanhou o amigo, né? Enfermando, dando os últimos suspiros, os últimos ai-ai-ais, ui-ui-uis, e finalmente ele morre, e o homem ainda morre e fica morto 4 dias, só daí que Jesus aparece lá no horizonte vindo. Quando ele chega na cidade, quando ele chega ali na vila, Marta sai correndo em direção a Jesus, e ela, antes que Jesus possa dizer qualquer coisa, Marta já disse para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tu podes, mesmo agora, tudo, Deus te dará o que o Senhor pedir. Isso é uma afirmação de fé ou não é? É uma afirmação de fé. Diz, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui antes, a coisa não teria degringolado, a coisa não teria ido para esse lado. Seria uma simples oração por enfermo. Agora, Senhor, o cara morreu, é um defunto. Ela diz, mas eu sei, eu creio, que mesmo agora, se você orar, se o Senhor orar, Deus vai te conceder, porque Deus te concede tudo que você pede. Então, parece ser, a princípio, quando você vê essa bela frase, essa bela recepção, você percebe que Marta, supostamente, ela crê que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Mas, na verdade, esta é apenas uma declaração de fé, não uma declaração de confiança. Porque quando ela diz, não importa que o Senhor chegou atrasado, mesmo agora, aquilo que o Senhor pedir para Deus, eu sei que Deus te responde, Deus vai fazer. E quando ela fala isso, Jesus responde exatamente com o que ela está dizendo. Ela diz, eu sei que o que quer que o Senhor for fazer agora, Deus vai te responder. Jesus diz, teu irmão vai ressuscitar. É isso que vai acontecer agora. Olha a resposta de Jesus. Diz, o seu irmão vai ressuscitar. Ele não usa nenhuma frase complexa, ele não usa nenhum conceito teológico, ele diz plainly, ele diz na lata. Ele diz, o que vai acontecer aqui agora é o seguinte, o teu irmão vai ressuscitar. Você não acabou de me dizer que você crê que o que eu pedi a Deus, Deus vai fazer? Você não acabou de confessar isso? E quando ele faz esta afirmação para ela, aí Marta nos surpreende, mostrando a diferença entre fé e confiança. Porque ela mostrou ter fé, mas não confiança. Porque quando Jesus disse claramente, o teu irmão vai ressuscitar, ela responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, a fé que ela tem é uma fé comum, baseada nos elementos comuns da fé cristã. Ela crê, mas a fé dela não é uma fé
pessoal, não é uma fé que envolve a confiança e a intimidade com Deus, de que Deus pode, através dessa fé, alterar a vida dela no seu dia a dia. O que ela tem é uma fé comum nos elementos principais do cristianismo. Ela consegue crer, ainda não, porque ela não sabia exatamente como isso ia acontecer, mas para os nossos dias seria como você conseguir crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. Que Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar na vida do crente, portanto o Espírito Santo habita na vida do crente, o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Que Jesus Cristo um dia voltará assim como ele veio a primeira vez, e quando ele voltar vai acontecer o arrebatamento da igreja, eu um dia irei morar nos céus. Precisamente a esse ponto da fé cristã é que Marta está se referindo. Ela está dizendo, I know. Eu sei, Senhor, eu creio nisso, que meu irmão vai ressuscitar, no dia em que todos os mortos ressuscitarem. No dia do arrebatamento da igreja, ou no dia do juízo final, eu não sei que exata teologia que ela tinha aqui, se era a teologia cristã ou a teologia judaica, o fato é que ela sabia disso, de que um dia, no final de tudo, no final dos tempos, no final da história, um dia todos os mortos vão ressuscitar e todos comparecerão diante de Deus para receber a sua recompensa ou a sua punição. O interessante é, ela acabou de dizer para Jesus, não importa que você chegou atrasado e que por conta do seu atraso, o meu irmão agora morreu. Eu sei que o que quer que o Senhor peça, mesmo agora, mesmo 4 dias atrasado, mesmo agora, vai acontecer porque Deus ouve todas as suas orações. Jesus diz, então, o que vai acontecer é o seguinte, o seu irmão vai ressuscitar. E ela, então, responde dizendo, I know, oh, glórias ao Senhor, aleluia. I know, ele vai ressuscitar, naquele dia, onde todos irão ressuscitar. Ela mostra uma fé teológica, ela mostra uma fé intelectual, mas não uma fé relacional, não uma fé que demonstra a confiança que você tem em alguém, aonde você repousa na palavra e no caráter daquela pessoa. Ela demonstra fé, mas não confiança, e esse é o problema. O sinônimo de fé na Bíblia é justamente confiança. Então, na verdade, à luz das Escrituras, se você não confia no Senhor, de fato você não tem fé. Você tem incredulidade. Você consegue acreditar em algum conceito, em alguma coisa, mas na verdade você crê num Deus que você não confia nele. E Jesus ele vai enfatizando, tentando trabalhar com essa incredulidade de Marta, com essa falta de confiança dela, porque ela diz uma coisa e Jesus fala uma coisa à altura do que ela disse. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas não importa, o Senhor pede qualquer coisa e Deus, mesmo agora, pode fazer alguma coisa. Então, a coisa que você está falando que vai acontecer é que o teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar lá naquele dia, quando todos os mortos ressuscitarão, inclusive eu, minha mãe, meu tio, o presidente Tancredo, todo mundo vai ressuscitar naquele dia. Não tem nenhum big deal em crer nisso. Ela diz assim, porque ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse, I am the resurrection. Eu sou a ressurreição. Por que você tem que esperar pela ressurreição, pelo dia da ressurreição, quando na verdade a ressurreição em pessoa está aqui diante de você? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele termina olhando nos olhos de Marta. Do you believe it? Você crê nisso que eu acabei de te dizer? Você consegue acreditar ao ponto de confiar de que eu vou fazer exatamente o que eu te disse? Irmãos, entendam, não sejamos infantis.
Esse texto e o que eu estou pregando não significa que você vai chegar agora em todo velório e vai dizer para todo defunto que eles vão ressuscitar, que eles vão se levantar e os parentes que estão ali chorando terão que crer da maneira como Marta tinha que crer. Não é isso. A questão é que Marta recebeu naquele momento uma palavra rema de Deus, ou seja, uma palavra específica de uma promessa que Deus havia liberado para ela naquele momento. Jesus sabe muito bem da teologia, Jesus sabe muito bem do ensino bíblico, de que realmente não são todos os mortos que vão sair por aí sendo ressuscitados por Jesus, por Cristo, nem na época dele e nem no nosso tempo. Ainda que Jesus disse que nós podemos também, em nome de Jesus, sair por aí e orar pelos enfermos e ressuscitar os mortos, até se for o caso, como existem casos, existem fatos que aconteceram assim, mas nós sabemos que isso não é o padrão de Deus. Se esse é o padrão de Deus, então, ou seja, de que Deus vai curar absolutamente todas as pessoas, vai ressuscitar todos os mortos, então não era mais para ter cemitério, depois de 2000 anos de cristianismo, não era mais para ter hospital, era só você entrar, começar ali pelo lobby, pelo primeiro andar e ir subindo, pegar o elevador e ir orando, pronto, fechava o hospital, não tinha mais necessidade, porque Jesus ia curar a todos. Mas o fato de que Jesus não vai curar a todos e não vai ressuscitar a todos, não significa que Jesus não pode curar e que não pode ressuscitar. Aqui é que está a questão. Jesus está dizendo, é verdade, Marta, é verdade que nem todos vão ser, eu não vou ressuscitar agora todo mundo. A Bíblia fala de algumas pessoas que Jesus ressuscitou, da viúva, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. A Bíblia não diz que Jesus saiu ressuscitando todo mundo, mas o fato é que Jesus deu uma palavra clara para ela. Jesus falou claramente para ela, o teu irmão vai ressuscitar. Portanto, agora ela precisava não de teologia, ela precisava de confiança. Ela precisava usar não apenas o relacionamento de amizade que havia sido desenvolvido ao longo dos anos entre aquela família e Jesus, mas principalmente ela precisava usar naquele momento a fé de entender, como sempre entenderam, de que aquele seu amigo não era simplesmente mais um homem, nem só mais um profeta. Se eles eram amigos de Jesus, você pode ter certeza de que Jesus havia pregado o evangelho plenamente para eles. Não havia dúvida na cabeça daquela família de que Jesus era o Messias, de que ele era Deus sobre a face da terra. Mas o problema talvez seja esse, talvez a amizade, talvez o contato com o corpo físico de Jesus, que não tinha nada de extraordinário, não brilhava, o homem não era aquele homem diferente que mostra nos filmes, né, que sempre mostrando Jesus como um Jesus europeu, né, loiro, dos olhos azuis. Era um homem normal, como qualquer outro, tinha a mesma cor de pele, o mesmo tom da cor dos olhos, né, o mesmo semblante daquele povo naquela época. Talvez isso tenha feito com que houvesse essa confusão entre laços de amizade, laços de conhecimento pessoal e a constatação da fé de que aquele homem era muito mais do que um mero homem, muito mais do que um amigo. Ele era Senhor. Afinal de contas, não é por essa razão que ela lhe chamava de Senhor. Afinal de contas, não é por essa razão que a Bíblia diz que dias antes, Maria, a irmã de Marta, foi aonde Jesus estava com os apóstolos e ela entrou ali e jogou um perfume sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, numa atitude impressionante de devoção e de adoração. Por que que agora, no momento da morte, não foram capazes de confiar em Deus, a não ser fazer uma declaração genérica, fazer uma declaração teológica de fé, mas não uma declaração de confiança real? A razão de que isso acontece
de não confiarmos em Deus é exatamente o motivo pela qual, apesar da Bíblia dizer que somos mais do que vencedores, vivemos em derrota. Não porque de fato somos derrotados, mas porque ignoramos as chaves de autoridade que Deus nos concedeu para fazer com que as trevas se dissipem, para fazer com que o inimigo saia de nossa frente. E por isso, como não usamos isso, somos envoltos o tempo todo em sentimentos de incredulidade, o que gera em nós o sentimento de derrota, o que gera em nós o sentimento de opressão, depressão, ansiedade. E vamos ficando presos a tudo isso, quando na verdade a Bíblia continua afirmando: em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não colocando como algo a ser conquistado, não colocando como algo no futuro, mas dizendo como algo já factual, dizendo: nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa deveria ser a realidade da nossa vida. Mas se não somos capazes de confiar na palavra, acreditamos em parte, temos uma fé seletiva, acreditamos na parte que diz que Jesus é o nosso Salvador, acreditamos na parte que diz que nós iremos para o céu se continuarmos, mas não conseguimos crer em todo o restante da Bíblia, quando ela vai dizendo que se você confiar no Senhor, o Senhor vai curar as tuas feridas, o Senhor, Ele vai te curar as tuas enfermidades, Ele vai prosperar os teus caminhos, a tua família vai ser bendita, haverá prosperidade do Senhor, haverá alegria, você será cheio do Espírito, haverá direção e sabedoria para a sua vida. Os seus filhos serão homens e mulheres direitos, eles serão homens e mulheres de caráter, as suas gerações serão abençoadas, benditas em Deus. Nós de fato não conseguimos acreditar nisso. Na hora das decisões diárias, a nossa teologia, de alguma maneira, não funciona. A gente continua crendo que quando morrer vamos para o céu, continuamos crendo que já estamos salvos porque Jesus morreu, mas todo o restante da Bíblia nós deixamos de fora. E olha só o que Paulo diz ali em Romanos 8. Ele fala assim: pare para pensar sobre isso. Se Deus já deu o que Ele tinha de maior, de melhor, de mais precioso, que foi o seu Filho, para morrer na cruz por nós, ele diz assim: como não nos dará juntamente e de graça? Ele ainda faz uma vírgula, coloca uma vírgula e coloca aí, de graça, todas as demais coisas. Em outras palavras, é exatamente porque o fundamento da minha salvação é o mérito de Jesus, é exatamente porque o fundamento de que eu já sou mais do que vencedor é por causa do que Jesus fez na cruz e não pela minha habilidade de lidar com Satanás e com os meus problemas, é que eu sou mais do que vencedor. Então eu tenho que crer na sua palavra nos momentos de todas as minhas necessidades. Eu tenho que crer, eu tenho que buscar em Deus. Mas o problema é que nós temos, na verdade, uma tendência de dividir a nossa vida e a nossa fé em compartimentos, em layers, em camadas. Então nós temos a camada da fé, que geralmente vai aí de sábado até domingo à noite, quando termina o culto, e depois que termina a camada da fé, o resto é a camada secular, segunda, terça, quarta, quinta, aí é comigo, aí é arregaçar a manga, vamos trabalhar, espiritual é espiritual, material é material, existe aquela noção de que business é business, religião é religião. Agora fala sério. Se você estivesse na mão de um médico com uma doença gravíssima, você realmente gostaria que aquele médico não fizesse separação entre fé e business, fé e trabalho? Você realmente preferiria ter um bom doutor e um doutor que conseguisse crer em Deus e depender de Deus naquele momento, não é verdade? Se você estivesse na mão de um médico naquela situação, você não viria com essa história de que business é business, religião é religião. Você ia dizer: eu quero tudo junto, tudo que puder me ajudar.
Eu quero estar na mão de um médico que me diga, fica tranquilo, Deus está com você, Deus está comigo, vai dar tudo certo. E que antes de ainda de fazer a cirurgia, vai orar ainda por você. Ô, maravilha. Que maravilha quando eu fui um dia me consultar com um médico aqui, o Dr. Pum. Olha o nome dele, coitado, mas fazer o quê, né? Dr. Pum. Coreano. E o Dr. Pum me consultou, examinou, abre a boca, diz 33, tal, escutou tudo. Aí no final de tudo ele parou e falou, tem alguma coisa que eu possa orar por você? Eu falei, que maravilha, que maravilha você ainda poder contar com a oração do médico. Mas a verdade é que nós separamos a nossa vida e a gente crê em Deus, mas a gente pensa nas coisas de Deus como homem, como humanos. E isso não é apenas um equívoco, isso é tão sério, que quando você age assim, você se iguala a um satanista. Você sabia disso? Você fala, nossa, pastor, que exagero. Não, eu te provo agora. Te provo agora à luz da Bíblia. O simples fato de nós nos aproximarmos de Deus, mas pensarmos nas coisas de Deus com a nossa mente humana e não pensarmos de acordo como Deus exige que nós pensemos, não é um mero equívoco. Ela nos torna envolvidos com demônios. É o que Tiago escreveu em Tiago capítulo 3, verso 14 e 15. Tiago, capítulo 3, verso 14 e 15. Ele diz assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, ou seja, a sabedoria baseada em princípios humanos, ela não vem dos céus, mas é terrena. Aí você fala, ué, pastor, mas aí então você exagerou dizendo que era demoníaco. Ele diz, vírgula, não é espiritual, mas é demoníaca. Ele está dizendo, a mentalidade humana, ela é uma mentalidade demoníaca. Por quê? Porque quando nós não pensamos como Deus pensa, nós estamos pensando como o homem pensa. Nós estamos pensando como o mundo pensa. O problema é que Jesus disse que este mundo, ele está sujeito, ele está tragado, ele foi engolido pelo controle da maldade. De maneira que quando você fala do mundo ou você fala da humanidade, você está falando daquilo que a Bíblia chama de império de Satanás. O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu me vou agora, porque o Deus desse século está vindo aí. Ele estava se referindo ao diabo, chamando o diabo de Deus desse século. A palavra usada ali, século, é a mesma palavra que pode ser traduzida por mundo. De fato, em algumas Bíblias diz o Deus deste mundo, outras diz o Deus desse século. O que está se referindo a mundo ou século é a dimensão de pensamento, filosofia, modas, ideologias humanas. Isso já está tudo dominado, já está nas fibras de toda a sociedade, de todo o pensamento humano, já foi dominado pelo diabo. Nas palavras de Jesus, jaz no maligno, ou seja, já foi sepultado no diabo, está imerso no diabo. Portanto, quando nós pensamos humanamente, na verdade nós estamos pensando demoniacamente. É isso que Tiago está dizendo. Por isso nós temos a palavra de Deus que nos resgata e nos transforma. É por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, ele diz assim, transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Porque se você não mudar a tua mentalidade, se você continuar pensando como ser humano
e apenas a incluir Deus nessa fórmula, apenas incluir religião, incluir igreja, mas os teus pensamentos continuam sendo do mesmo jeito que você sempre pensou. Quem decide, as escolhas são todas tuas. Na verdade, não mudou nada. Você continua operando no mundo da maldade, no mundo dos demônios. Esta mentalidade, ela é terrena. Esta mentalidade, ela é demoníaca, é o que diz Pedro, o que diz Tiago. Tiago fala, portanto, de nós buscarmos a Deus, a sabedoria que vem do alto, a mentalidade que vem do alto. Em outra passagem, Paulo diz assim, que nós temos, como cristãos, a mente de Cristo. Nós temos que começar a pensar como Deus pensa. Nós temos que começar a agir como a Bíblia diz que nós devemos agir. E aí nós vamos começar a ver Deus operar. Aí nós vamos começar a ver que a ressurreição não é só para o último dia, onde todos os mortos ressuscitarão, mas que pode acontecer uma ressurreição agora. Pare para pensar, Pedro é um especialista em água. Ele tem sido pescador a vida inteira. Ele é neto, bisneto, tataraneto de pescadores. Ele sabe, como qualquer ser humano sabe, que não se anda sobre águas. Que quando você pisa em água, a água afunda. Ele sabe disso. Mas ele também sabe que isto é a maneira humana de se pensar. Por isso, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, é curioso que quando Jesus anda sobre as águas, Jesus tinha umas coisas assim que parece que era de um tremendo bom humor. Porque a Bíblia diz não só que ele vem andando nas águas, o que já seria espantoso, mas diz ainda que ele passa, ele chega assim, passa pelo barquinho onde eles estão, e a essa altura ele já tudo apavorado, porque pensando que era fantasma. E queria ver se você iria pensar diferente, se você estivesse no meio da noite, num barco, e de repente vê uma pessoa andando sobre as águas no mar. Mas o interessante é que a Bíblia diz assim, que Jesus foi andando e fez como quem ia passar direto. Como quem estava assim, talvez Jesus passou até assobiando, não sei. Eu não sei qual é a jogada de Jesus ali, de tentar fingir que ia passar direto. Como quem diz assim, o que está acontecendo comigo aqui é uma coisa tão natural, é tão normal no mundo espiritual, porque ele não só passa por eles, como ainda finge que vai passar direto. Aí que Pedro que chama ele, ei Jesus, és tu mesmo. E aí entra a grande transformação. Porque aí Pedro, o que ele faz? Ele entende isso que eu estou vendo, eu sei que é impossível pela mentalidade humana, é impossível pelas leis da física. Mas se esse aí é Jesus e se ele é o Filho de Deus, então eu estou falando com o Criador. Se é o Criador, ele tem poder de anular, mexer, brincar, fazer malabarismo com as leis da física, o quanto ele quiser. Então ele cessa, ele consegue a habilidade. O Pedrão podia ser o que fosse, bruto, duro, cabeçudo, mas ele tinha uma capacidade impressionante de crer em coisas absurdas. E ele consegue, num momento, ele consegue substituir o pensar normal, racional, que continua sendo racional até nos dias de hoje, se a cena acontecesse hoje. E ele consegue substituir e dizer, se és tu, então me manda que eu vá contigo. Jesus disse, vem. E Pedro tem a coragem de tirar os pés para fora do barco e apoiar o seu peso em cima das águas, e de repente ele começa a andar sobre águas. Ele começa a afundar exatamente quando a Bíblia diz que depois de dar alguns passos sobre águas, de repente a Bíblia diz que ele começa a prestar atenção nos ventos e nas ondas. Nesse momento ele começa a afundar. Observe, quando a mentalidade dele começou a funcionar de novo como uma mentalidade meramente humana, que é na verdade demoníaca, então ele perde o seu poder de milagre, ele perde o seu poder de conquista, ele perde o seu poder de vitória.
É exatamente por esse mesmo princípio de que a mentalidade humana é muito mais do que uma mera opinião. Agora ninguém pode ter opinião, pastor? Pode, ué. Mas se a opinião for meramente humana, a gente repreende, ué. Foi o que Jesus fez. Jesus disse para os discípulos: amanhã eu vou entrar em Jerusalém e vou ser preso e vou ser sentenciado à morte. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que Pedro repreendeu Jesus. Ou seja, ele foi duro com Jesus. Ele falou: de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum. Você não vai de jeito nenhum a Jerusalém para ser preso. Agora, por que Pedro disse aquilo? Pedro disse aquilo porque ama Jesus. Ele não quer ver Jesus preso. Ele não quer ver Jesus crucificado. Mas no momento em que ele diz isso para Jesus: não, Senhor, nós vamos te proteger, nós vamos impedir você de entrar em Jerusalém, você não será morto. A reação de Jesus surpreende Pedro. A reação de Jesus deixa Pedro atônito. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. E aí ele explica por que ele chamou dessa maneira. Ele diz assim: para trás de mim, porque você é uma pedra de tropeço para mim. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Em outras palavras, confirmou aquilo que Tiago escreveu, de que o pensamento meramente humano é um pensamento satânico. E por isso, a Bíblia diz que Pedro falou, mas a Bíblia diz que Jesus repreende a Satanás. Para trás de mim, Satanás. Essa tua palavra aí, Pedro, não é que Pedro estivesse endemoniado, mas significa exatamente como eu disse no começo da pregação, que o diabo tem o poder de influenciar, de jogar coisa nas nossas mentes. E a mentalidade de Satanás, aí que está. Ele não fala coisas do tipo: olha, vamos adorar a Lúcifer, vamos prestar um culto a um demônio. Não, o pensamento que Satanás coloca na nossa cabeça é exatamente um pensamento humano, racional. Se você for entregar o dízimo, a oferta esse mês, é uma questão matemática, meu amigo. Não é uma questão de incredulidade, é matemática. Você já fez a conta, você já sabe que se você der o dízimo, não vai sobrar dinheiro. Não vai dar para pagar as contas. É matemática. Aí você olha, é verdade, é matemática. Então, isso aí não pode ser o diabo, né? Porque é lógico. É lógico. E são coisas desse tipo que Satanás o tempo todo sopra. Era lógico. Não, Pedro é meu amigo. Eu disse para ele que vou para Jerusalém e lá eu corro o risco de ser preso. Ele diz: não, senhor, então nós não vamos deixar você ir para Jerusalém. Jesus podia pensar: é natural, a reação normal, natural de um amigo. Mas Jesus identifica: o problema de Pedro é que Pedro está se relacionando com as coisas de Deus, porque ele foi chamado para ser um discípulo, chamado para ser um apóstolo, ele está caminhando comigo há 3 anos, e quando eu falo exatamente do momento mais importante, o momento central de tudo aquilo que nós temos feito, que é a minha morte, ele reage humanamente, dizendo, pensando como homem e não pensando como Deus. Se ele pensasse como homem, e se Jesus cedesse, ele teria sido protegido, quem sabe mudasse de cidade, mudasse de país, Jesus teria ficado livre da morte, e a humanidade teria sido condenada à perdição. Mas porque Jesus pensou como Deus e não como homem, porque ele rejeitou o pensamento natural de Pedro, como ele pensou de acordo com os padrões de Deus, a humanidade foi redimida. Todos nós fomos salvos exatamente porque Jesus se recusou a pensar como homem e resolveu pensar como Deus pensa. Aqui a questão que eu quero colocar nessa noite: será que nós vamos continuar vivendo como Marta, com fundamentos apenas de fé seletiva, teológica, nos pontos principais, mas não somos capazes de crer em Deus de fato para o nosso dia a dia? Será que nós vamos ter uma fé que nos ajude a vencer os nossos medos? Será que nós vamos ter uma fé como Abraão, em confiar nas promessas de Deus, mesmo nas coisas mais difíceis que a vida se colocar na nossa frente, ou que Deus nos pedir?
Será que nós vamos demonstrar confiança em Deus? Abraão fracassou em muitas etapas, mas quando ele chega na maior prova, ele passa. Porque quando Deus pede que ele sacrifique o seu próprio filho, ele prepara tudo e ele faz inclusive um movimento para sacrificar o seu filho. Não acontece porque Deus retém a sua mão a tempo. Mas Hebreus nos mostra que Abraão tinha, na verdade, adquirido uma fé, uma confiança tão grande, que ele sabia que o Deus que tinha feito uma promessa para ele, de lhe dar um filho, e que através desse filho, por meio de uma mãe que era estéril, ele haveria de gerar uma nação, que haveria de trazer o Messias ao mundo e a salvação do mundo inteiro, seria abençoadas todas as nações por meio daquilo. Ele passou a confiar, esse Deus ele não pode mentir, ele não pode ser mentiroso, ele já me deu o filho que ele falou que ia me dar. Então, se ele está pedindo para eu, nesse momento, sacrificá-lo, é impossível que esse Deus vá falhar. Por isso, Hebreus diz que ele, na verdade, cria, não que Deus iria reter o seu braço, ele cria, sim, que ele iria matar o seu filho, mas que Deus iria ressuscitá-lo. Ele teve a fé que Marta não teve. Ele foi capaz de crer nisso. Talvez eu tenha que passar pela dor de enfiar uma faca no coração do meu filho, mas eu sei que a história não vai terminar aí. Deus vai curá-lo, Deus vai ressuscitá-lo. Isaac vai voltar para mim. Será que nós somos capazes de confiar em Deus, parando de pensar como homem e começando a pensar de acordo com o que a Bíblia diz? O fato é, ou acreditamos ou não que Deus é todo-poderoso. Porque nós dizemos que cremos num Deus que pode nos salvar e nos levar para o céu, mas não cremos num Deus que é capaz de nos conduzir na terra. Na prática, nós não acreditamos, nós nos desesperamos, nos falta fé. Quando a Bíblia está cheia de versos, cheio de mecanismos, de solidez, para solidificar a fé e dizer, olha, baseie-se nisso aqui. Não baseie-se nos seus sentimentos. A Bíblia diz, então vai acontecer. É por isso que nós temos que o tempo todo corrigir nossas emoções. Nós temos que ter uma fé que é capaz de nos frear nossos pensamentos, frear nossos sentimentos e nos fazer pensar como Deus faz, como Deus quer que nós pensemos. Quando Deus disse para Josué, não temas, não te espantes, em outras versões diz assim, não tenha medo, não se aterrorize e não desmaie, porque eu, Senhor, sou contigo aonde quer que você andar. Ele está dizendo, em outras palavras, para Josué, confie em mim. A situação que você vai enfrentar vai ser situação que vai te dar condições para que você tenha medo, para que você se aterrorize, para que você até desmaie de tanto medo. Mas ele está dizendo, domine os seus sentimentos, Josué, domine. Tenha uma fé, uma confiança em mim, onde você seja capaz de dominar os seus sentimentos. E dizer para si mesmo, confie no Senhor, não tenha medo e domine o medo. O medo é normal, a ansiedade é normal, as preocupações pela vida são normais. O que não é normal para o cristão é você permitir que essas emoções ditem a tua vida. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, não por notícias, nem por sentimentos. Então nós temos que ter uma fé que domine, que seja tão forte, que seja capaz de dominar nossas emoções. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei como é que vai terminar isso, mas eu escolho confiar em Ti. Os salmistas usavam sempre esse mecanismo, e a forma deles fazerem isso era conversando com a própria alma deles. Em vários momentos eles conversavam com a sua alma, dizendo assim, por que te abates, ó minha alma? Por que você está abatida? Por que você está depressiva? Por que você está triste? E ele então conversa com a alma, dizendo, não há razão para isso.
Não existe um fundamento racional, nem muito menos espiritual, para que você esteja triste, porque o mundo pode estar desabando, os gigantes podem estar na sua frente, as muralhas podem ser poderosas, mas com Deus não há muralha, com Deus não há exército. Com os olhos da fé, Davi podia falar de coisas absurdas, dizendo: com Deus eu dou uma camaçada de pau num exército inteiro, com Deus eu pulo uma muralha. Impossível, humanamente falando, impossível, mas ele estava dizendo: com Deus eu creio que nada é impossível. Se Deus estiver comigo, Deus faz o que Ele quiser fazer. Nós temos que ser capazes de ter uma fé que domine o nosso medo, que domine a nossa mentalidade meramente humana e que nos sujeitemos aos princípios que a Bíblia diz. Nós temos que chegar num ponto onde a gente tem que decidir: eu creio que realmente Deus é todo poderoso, ou seja, creio que Deus é todo poderoso para abrir o mar vermelho, eu creio que Deus é todo poderoso para afogar o exército de Faraó, eu creio, mas será que eu creio que Deus é todo poderoso para sarar essa doença que está aqui agora em mim? Será que eu creio que Deus é todo poderoso para resolver aquele conflito que parece que o advogado não consegue resolver? Eu creio nisso. E aí, como Jesus, olhando para os olhos de Marta, Ele olha nos nossos olhos e diz: crês isso? Você consegue confiar nisso? Você consegue confiar na minha palavra? Você consegue confiar nas minhas promessas? Porque nós costumamos usar os versos bíblicos para fazer canções maravilhosas. Nós usamos os versos bíblicos para colocar quadrinho na nossa parede. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente adora usar versículo bíblico para colocar bumper stickers no nosso carro, né? Em Deus eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas vive aí afugentado como um gatinho medroso. Está na hora de a gente começar a pegar esses versos, em vez de ficar se preocupando em fazer quadrinho deles, em vez de ficar fazendo musiquinha deles, está na hora da gente colar ele bem no nosso coração e dizer: é isso que eu creio, eu não abro mão dessa fé. E Jesus vai intervir na minha vida, Jesus vai intervir na minha história, Ele vai mudar a minha história. E você começar a dizer para a sua alma como o salmista: minha alma, por que você está batida? Não fique assim. Aí o salmista ainda diz assim: você ainda o louvará. Porque ele está dizendo: esse quadro vai mudar, não se assuste pelo quadro, não se assuste pelo tamanho do gigante, não se assuste por causa da enfermidade, não se assuste por causa do adversário, porque tudo isso vai mudar, tudo isso vai passar. E Deus ainda vai te dar razões de você louvá-lo, de você glorificá-lo. A verdade é que a vontade de Deus para a nossa vida, já estou concluindo, ela se baseia sempre no caráter do próprio Deus. Vou repetir. É impossível nós perdermos, porque a vontade de Deus para a nossa vida é baseada no caráter dele. Você já vai entender o que eu vou estar dizendo. Então preste atenção. Se a vontade de Deus para a minha vida se baseia no caráter dele, então significa que, como parte do caráter dele, a Bíblia diz que Deus é amor. Então significa que sempre a vontade dele para mim será a melhor coisa. Eu posso não achar isso, eu posso não entender isso, mas se eu parar para pensar que Deus me ama, e eu realmente confio nessa palavra de que Deus me ama, então eu vou confiar que a situação pode estar difícil, eu vou confiar que o quadro pode ser negro na minha frente, mas eu vou dizer: bom, um Deus que me ama, me permitiu estar caminhando por esse caminho, por essa tempestade, então eu vou confiar nele, porque ele tem o melhor para mim. Se ele me ama, ele não vai me dar coisas que não serão boas para mim. Jeremias 29:11, Deus diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, e são pensamentos de bondade, não de calamidade, para te dar um futuro e uma esperança. É isso que nós temos que confiar.
Deus me ama. Então a situação difícil que eu estou passando agora não significa que Deus me abandonou, não significa que Deus deixou de me amar, significa que eu estou caminhando para algum lugar, para alguma coisa boa que Deus está preparando para mim. Outro exemplo de como a vontade de Deus se baseia no caráter dele e que pode mudar completamente a nossa visão. Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, então sua direção será sempre certa. Faça o que Deus está dizendo para você fazer. Faça como Pedro, obedeça. Faça o que a palavra de Deus diz para você fazer, não tenha medo, confie. Ah, mas se eu fizer isso eu vou perder isso. Obedeça. Porque Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece absolutamente tudo. Então Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo na tua vida. E em terceiro lugar, Deus é todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, o El Shaddai que a Bíblia ensina, então Ele é capaz de cumprir a vontade dEle na minha vida. Não haverá nada que impeça. Então não importa quantas barreiras, não importa quantos sofrimentos, Deus é todo-poderoso e vai acontecer do jeitinho que Ele me prometeu. Confie no Senhor, não somente para as coisas pivotais, fundamentais da teologia bíblica, mas confie em Deus para as coisas mínimas do seu dia a dia.